Caro aluno, nesta aula você aprenderá sobre a origem dos recursos, suas aplicações, assim como sobre a equação fundamental do patrimônio, ou da contabilidade, e a equação estendida do patrimônio, também chamada de equação do trabalho. Uma boa aula. Vamos começar esta aula entendendo o conceito de origem de recursos de uma entidade ou empresa. Quando uma entidade ou empresa é constituída, a primeira providência é o aporte de recursos por seus sócios. E esse aporte de recursos, ele é representado na contabilidade como pela conta capital social. O valor que o sócio coloca está registrado lá, capital social. Naturalmente, surgem dívidas operacionais que todas as entidades fazem, como comprar mercadoria para revender a prazo, débito com prestador de serviço que concede prazo para pagamento e outras dívidas operacionais, como conta de energia, de luz, de gás, né? Além disso, algumas empresas também tomam empréstimos bancários, contratam financiamento, porque o capital do sócio normalmente não é suficiente para financiar o negócio. Então, vejamos o exemplo do slide que vou apresentar a seguir, que apresenta de forma gráfica como seria apresentado o balanço patrimonial de uma empresa fundada com capital do sócio de R$100 mil, empréstimos que totalizam R$100 mil junto a um banco de investimento e financiamento de um fornecedor de mercadorias no valor de R$20 mil. Tanto o capital dos sócios como os recursos emprestados ou fruto de financiamento de mercadorias estão aplicados em itens que compõem o ativo. Já sabemos que o ativo é o conjunto de bens e direitos de uma entidade. O ativo é também designado como patrimônio bruto de uma entidade. Ele é o destino dos recursos obtidos pela entidade. O ativo também é designado, inclusive em provas de concurso público, você vai encontrar isso nos textos. Ele, em vez de falar ativo, fala assim para você: total de aplicações, total de investimentos. Vamos ao exemplo. Muito bem, aqui temos o balanço que eu citei ali no exemplo. Ele tinha empréstimos de R$40 mil, dívida com fornecedor de 20, portanto um total de dívidas de R$60 mil. Capital de sócio, quanto? R$100 mil. A única conta do patrimônio líquido é o capital, 100 mil. Portanto, dívidas somados com capital de sócio, é com isso que ele compôs o ativo dele, é com isso que ele comprou os direitos e os bens, que ele adquiriu esses bens e que ele formou, constituiu esses direitos. Ativo 160 mil. Aqui temos a equação fundamental do patrimônio. Se eu conseguir dívidas de 60, terceiros me emprestaram esse dinheiro, confiaram na companhia, sócios botaram 100 mil, então é claro que eu constituí um ativo de 160 mil. Aprendemos também o quê? Que o ativo é chamado de total de aplicações, também é chamado de patrimônio bruto e que o passivo é a origem dos recursos, também chamado de capital de terceiros. Como já vimos, a equação fundamental do patrimônio é representada pela expressão ativo igual a passivo mais PL, ou PL, daí eu posso tirar essa equação, né? PL igual a ativo menos passivo. Agora a gente vai estudar uma outra equação muito importante, que é a equação estendida do patrimônio, também designada, também chamada de equação do trabalho. E eu preparei um slide que eu acho muito bacana e muito elucidativo e muito prático para resolver questão de concurso público. Vamos a ele. Eu represento o patrimônio como se fosse, isso aqui é como se fosse o seu caderno. Eu pego um caderno e racho no meio. Desenho na esquerda os bens e direitos. Na direita, eu desenho as obrigações e o patrimônio líquido, que inicialmente é formado pelo capital do sócio. Então, na direita, eu tenho os recursos, olha, que sócios colocam e que terceiros emprestam, para formar o quê? O conjunto de bens e direitos. Mas se essa empresa está em operação, está caminhando, está vendendo, está obtendo receita, é claro que se está vendendo também está incorrendo em despesas. E aqui, genericamente, eu estou englobando aqui os custos como se fossem despesas, né? De maneira ampla. Resumida, é claro. Então, veja bem, uma empresa obtém dinheiro,
primeiramente de seus sócios, depois terceiros emprestam. Começa a operar, os clientes dão dinheiro, são receita obtida de terceiros, de clientes. Com esses 3 recursos obtidos, uma empresa aplica em bens, constitui direitos e também incorre despesas. Porque, seja uma empresa, seja uma família, seja você na pessoa física, o dinheiro que você ganha, você não gosta só de aplicar em bens e direitos, você também gasta um pouco com despesas, restaurantes, cinema, teatro. Então, dinheiro que a gente tem de poupança, que a gente obtém emprestado ou que a gente ganha, inclusive na nossa vida pessoal, nós gastamos como? Comprando bens, fazendo aplicações financeiras, constituindo direitos, mas também fritando, também consumindo. Então, essa é a equação estendida que sempre funciona na contabilidade. A soma de bens, direitos e despesas, e aí eu considero também os custos, sempre será igual às obrigações, mais PL, mais receita. Essa é uma equação ampla e que é muito prática para as questões de concurso público. Quando aplicar a equação fundamental do patrimônio e quando aplicar a equação estendida do patrimônio? Boa pergunta. A equação estendida do patrimônio pode ser aplicada antes do encerramento do período contábil. Isto é, antes de determinarmos o resultado, a equação a ser adotada é essa. Já a equação fundamental do patrimônio, ela só é verdadeira, isto é, ativo igual a passivo mais PL, ela só é verdadeira após o encerramento do resultado. Quando eu encerrei o resultado, já considerei o resultado no PL. Portanto, quando o resultado já foi considerado e ele ou aumentou o PL ou diminuiu o PL. Mas vamos ver isso de forma prática, resolvendo exercícios de concurso que eu selecionei para vocês. Vamos a eles. Aqui temos a primeira questão que eu selecionei, da prova de auditor fiscal da Receita Federal, ESAF 2001. José Henrique, olha só como ele usa esse conceito de família numa prova de concurso público. José Henrique resolveu medir contabilmente em um dia de sua vida. Ele começou do nada patrimonial, isto é, não tinha nada. De manhã cedo, nada tinha. Vestiu um traje, calça, camisa e sapato, comprado por 105, mas que sua mãe lhe deu de presente. Em seguida, tomou R$30 emprestados com o seu pai. Comprou um jornal, tomou ônibus, pagou R$1,80. Chegando ao Conic, eu não sei o que é Conic, e nem precisa saber. Ele comprou lá fiado R$50 de quê? De bombom. Para quê? Para vender. Então isso é mercadoria para revenda. No final do dia, cansado, tomou uma refeição de 12, mas só pagou 10. Teve um desconto de 2. Então, para a gente, meu querido, vamos ser pragmático. Era 12, mas pagou 10, então a despesa foi de 10. Contou o dinheiro e viu que vendera. Metade dos bombons, tinha comprado 50. Se vendeu metade, ele vendeu 25 por 40. Certo? Qual é a pergunta dele? Com base nessas informações, podemos afirmar que no final do dia, José Henrique possuía capital próprio, então aprenda, capital próprio é patrimônio líquido em contabilidade. Certo? Vamos lá, então. Aqui eu botei o texto resumido e compactado. Ele, veja bem, olha o que ele fez. De manhã cedo, olha só, nada tinha. Vestiu um traje novo, 105, mas que sua mãe lhe deu. Então tá aqui, traje, o terno dele, é um bem. Então eu registrei do lado esquerdo, bem, 105. Meu querido, em contabilidade, assim como na tua vida pessoal, tudo, você vai ao supermercado, vai comprar alguma coisa, na sua cabeça você já decidiu, vou pagar em dinheiro, certo? Vou comprar um carro, você já decidiu, um pedaço está na minha poupança, outro pedaço vou financiar. Sempre que eu compro alguma coisa, tem que ter uma origem, certo? Vamos continuar o exercício. Então, olha só, se esse cara comprou um bem, como é que ele comprou esse bem? Mamãe deu para ele. Doação em contabilidade, aprenda, é conta de resultado, é ganho, é receita. Então, eu tenho que registrar aqui, receita, registrei. É essa receita que eu ganhei que explica por que eu tenho um terno lá. Depois ele pediu um empréstimo para o papai, por isso é que surgiu R$30 na conta caixa dele, é grana. O menino saiu de casa, José Henrique. Então, sempre tem que ter uma explicação. Se surgiu dinheiro,
tem um empréstimo. Vamos continuar? Muito bem. Comprou o jornal por R$ 1,20, tomou um ônibus por R$ 1,80. Evidentemente que ele gastou esse dinheiro, ó, que ele acabou de pedir ao papai. Então, qual é o seguinte passo? Eu vou tirar aqui R$ 1,20, referente ao jornal, e vou tirar, na sequência, mais R$ 1,80, referente à passagem. Pronto, no caixa ele tem só 27. E eu registro as despesas, ó, despesa aqui no resultado. Jornal e ônibus. Vamos continuar. Depois ele comprou bombom, não comprou? Tá aqui, ó, bombom. Bombom não é mercadoria? Mercadoria não é um bem, e é um bem tangível que eu toco? Como é que ele comprou essa mercadoria? Tá dito aqui, ó, comprou fiado. Então fiz uma dívida, mais uma dívida. Tinha dívida com o papai, agora eu tenho uma dívida de bombom. Então, ó, essa dívida é que explica o surgimento da mercadoria. Certo? Vamos continuar? Continuou e viu que vendera metade do bombom por 40, então já não tem mais R$ 50 no estoque. Corta, ó, eu vendi 25 pratas. Portanto, só tenho 25 no estoque, eu vendi metade. Mais uma receita. Mamãe, quando deu para ele o terno, ele ganhou uma receita de 105, agora ele ganhou uma receita de mais 40. Perfeito? Querido, ele ganhou uma receita de mais 40, mas eu tenho que registrar contra essa receita o custo dessa mercadoria, ó, que foi R$ 25. A baixa que eu dou no estoque é o custo da mercadoria. Então, eu tive receita de 105, receita de 40, diminuo contra essa receita o quê? O custo. O jornal e o ônibus são despesas, mas ele também, ó, gastou R$ 10 com a refeição, que eu vou registrar aqui, ó, refeição de R$ 10. O total das despesas foi R$ 1,20, R$ 1,80 e 10, R$ 13. Fechando, olha só. Receita de 105, receita de 40, menos o custo. Custo é o valor intrínseco daquilo que eu vendi, os bombons. Despesa é o esforço para vender, R$ 13. Portanto, 145 menos esse 38, eu tive um lucro de quanto? De R$ 107. Aprenda o seguinte, se menino começou o dia do nada patrimonial, no patrimônio líquido ele não tinha nada, era zero. Terminou o dia com um lucro de 107, então o patrimônio líquido dele cresce R$ 107. Ele tem o quê em termos de ativo? O terno de 105, o caixa dele caiu e subiu, ó, com a venda de R$ 40, 57. Mercadorias chegou a ser 50, mas ele vendeu metade, então ele vai terminar o dia com 105, mais 57 no caixa, mais 25 de bombom, 187. Dívida com papai, dívida com fornecedor, porque ele comprou fiado, mais o que ele ganhou, olha, ao longo do dia. Então, do lado esquerdo, ele tem bens e direitos de 187. Do lado direito, ele tem dívidas de 80 e teve um lucro do período de 107. E essa foi a pergunta dele. Qual é o valor do capital próprio? Em contabilidade, aprenda. Capital próprio é igual a patrimônio líquido, R$ 107. Perfeito? Mais uma questão bacana, também da ESAF, e agora num concurso, na época, para técnico, hoje analista. Né? No mês de julho, a firma Papoulas foi registrada e catou recursos totais de 7.540. Sendo 7 mil de sócio, é o capital. Ó, registrado como capital. 540 de terceiros. Esses 7.540, 7 mil foi de sócio, 540 foi de terceiros. Esses terceiros estão subdivididos. 2/3 foram empréstimos, 1/3 foi receita. Aí, ponto. Os referidos recursos foram aplicados no mesmo mês, sendo o quê? 540 em mercadorias, 216 em poupança, 288 em concessão de empréstimo. Ele te faz que pergunta, patrimônio bruto. Você já aprendeu que patrimônio bruto é igual a ativo. Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo. Vamos lá, então? Fiz aqui aquilo que eu expliquei para você. A equação estendida do patrimônio. Olha aqui, ó. Do lado de cá, bens, direitos e despesa tem que ser igual ao lado direito. Empréstimo, capital e receita. Veja que de capital, ele disse que foi 7 mil. Empréstimos, ó, 540, sendo 2/3 de empréstimos. Quanto é que é 2/3 de 540? Vai ser 360.
Então, 360 de empréstimos. 1/3 foi de receita. 1/3 de 540, é só você dividir 540 por 3. Você vai achar 180. Portanto, aqui nós já definimos a fonte de recursos. Obteve de sócio 7.000, de empréstimo 360 e vendeu R$180. Lado esquerdo, os referidos recursos foram todos aplicados, sendo o quê? 540 em mercadorias, está aqui, ó. 216 em poupança, está aqui. E 288 na concessão de empréstimo. Somando esses três, meu querido, está aqui a conta, 1.044. Você já tem a resposta da prova. Ele perguntou para você patrimônio bruto. Patrimônio bruto é sinônimo de ativo, 1.044. Ele perguntou para você, o que mais? Patrimônio líquido. É só diminuir. Ativo é igual a passivo mais PL. Se depois de tudo isso eu tenho no ativo 1.044 e eu tenho no passivo 360, é porque no PL é 684. Certo? Está lá para você. Né? Isso é 1.044. Isso aqui eu fiz organizadinho, né? Editado para você. Então está aqui. Quem é o patrimônio líquido? 1.044 menos 360. Essa foi a resposta da prova. 1.044 e 684. Complementando o exercício, né? Ó, essa foi a resposta. Nós ainda poderíamos obter mais algumas informações. Aproveitando a equação estendida, em que tudo do lado direito é igual a tudo do lado esquerdo. Como eu sei que tudo do lado direito é 7.540, e eu sei que aqui é 1.044, qual é o total das despesas? O 7.540 menos 1.044, vai dar 6.496. Como a minha receitinha foi de apenas 180, tivemos um bruto de um prejuízo. Receita de 180 com despesa de 6.496, olha o tamanho do prejuízo. Por isso que nós começamos com um capital de 7.000, portanto um PL de 7.000, e terminamos o período com um PL de 684, porque o prejuízo foi de 6.316. Lucro aumenta PL, prejuízo diminui o PL. Caro aluno, assim nós concluímos esta aula. Não deixe de assistir o resumo que vou fazer a seguir. Nesta aula, nós aprendemos a equação fundamental do patrimônio e nela aprendemos que a soma de bens e direitos é igual a obrigações mais PL. Também aprendemos que os bens e direitos são chamados de aplicações. Também aprendemos que obrigações mais PL são designados de recursos, recursos de terceiros, muitas vezes. Portanto, aplicações, bens e direitos, é o total do ativo. Obrigações, posso chamar de PL, de passivo. E está aqui, passivo mais PL é igual a ativo. Eu posso reorganizar esta equação e apresentá-la deste jeito. PL, portanto, passando passivo para o outro lado, é ativo menos passivo. Passivo chamado de capital de terceiros, o PL chamado de capital próprio, e assim resolvemos um exercício, e o ativo é o total de recurso aplicado. Também aprendemos nessa aula o conceito de equação estendida do patrimônio, onde a soma dos recursos de sócios, terceiros e obtidos de clientes, receitas, esta soma vai ser sempre igual, antes do encerramento do resultado, a bens mais direitos mais despesas. Assim, caro aluno, encerramos uma importantíssima aula sobre, dentro do módulo, patrimônio e resultado. Até uma próxima videoaula.